qualquer cidadão, mas é indigno por uma presidente da República, candidata. A sua campanha é a campanha da mentira. A senhora mentiu dizendo e postou um vídeo que eu havia votado contra o salário mínimo de R$ 545. Cortou o vídeo na sequência quando mostrava que nós votamos a favor do salário mínimo de R$ 600 para fraudar uma informação. A senhora, no seu Twitter, candidata, disse que Minas Gerais teve a menor redução da taxa de mortalidade infantil do Brasil. Mentiu, candidata. Minas Gerais, no meu tempo de governo, foi o estado que mais reduziu a mortalidade entre todos os estados do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste, candidata. A senhora disse no último debate que construiu 3.750.000 casas. A senhora mentiu, a senhora construiu metade disso, candidata. Fale a verdade. O Brasil não merece a campanha que a senhora está querendo Candidato fazer. Aécio, a sua pergunta na sequência, por favor. Eu vou novamente nessa questão, a verdade da mentira. Nós somos candidatos à presidência da República. É preciso que haja um limite. Que haja um limite nas nossas posturas e também na ação daqueles que nos cercam. Os brasileiros querem saber o que vai acontecer com suas vidas a partir de 1º de janeiro. A senhora não permitiu que os brasileiros tivessem um programa de governo para analisar, para avaliar. A senhora prefere a campanha da mentira. E é essa a questão que eu lhe faço agora. A senhora chegou ao cúmulo de mandar a sua equipe de filmagem filmar uma escola, a Escola Barão de Macaúbas, em Belo Horizonte, num domingo, no dia 12 de outubro, quando ninguém estava lá, para mostrar que a obra estava parada e que a escola não funcionava. A senhora fraudou a informação, candidata. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: a senhora não tem nada para mostrar aos brasileiros e por isso precisa mentir tanto o tempo inteiro, candidata? Candidato, acho aqui quem mente é o senhor. E acho que essa história da Escola de Macaúbas é uma dedução do senhor que o senhor tenta atribuir a mim. Agora, candidato, eu quero dizer o seguinte: acredito que se o senhor tiver o mínimo de discernimento, o senhor vai reconhecer que, apesar do que o senhor diz, o seu governo não gastou nem em educação nem em saúde o que era o correto e o necessário. O senhor atribui a outros que mudaram o cálculo, não incluíram o que devia ser incluído. A verdade, candidato, é que, somado, subtraído e dividido, o governo do senhor deixou de investir 7,8 bilhões na saúde e 8 bilhões na educação. O senhor diz que não é assim, mas esse, candidato, é um cálculo claro e bem feito sobre o governo do estado de Minas Gerais. O senhor se furta a responder isso. Vocês foram obrigados a assinar um termo de ajustamento de conduta. Melhor dizendo, em termos de ajustamento de gestão, que foi uma variante que o Tribunal de Contas do Estado de Minas usou para fazer um acordo com vocês. Acordo esse que era para vocês cumprirem a partir daí. Candidato, eu me pergunto, e me pergunto mesmo, como é que o senhor acha que o senhor pode sentar aqui e numa questão tão delicada como a saúde e a educação no Brasil, o senhor se furtar a explicar por quê que o senhor teve de assinar um termo de ajustamento de gestão e, de repente, o site do Tribunal de Contas do Estado saiu do ar. Obrigado. A réplica, 1 minuto, por favor. Candidata, a senhora tem ofendido Minas Gerais todos os instantes e em todos os debates. A senhora não tem conhecimento do que aconteceu no nosso estado. Minas Gerais, pela força dos seus servidores, da sua gente, é um estado respeitado no Brasil, respeitado internacionalmente. Se a senhora for ao Banco Mundial, o exemplo de gestão eficiente quem tem é Minas Gerais. Se a senhora for ao seu Ministério da Educação e encontrar alguém lá, porque ninguém encontra ministro do seu governo em lugar nenhum, a não ser aqui no auditório ou na campanha eleitoral, vai saber que Minas Gerais
Gerais tem a melhor educação fundamental do Brasil. Se for ao Ministério da Saúde, candidata, vai ver que Minas Gerais tem a melhor saúde pública de toda a região sudeste. E se quiser gastar um tempo lendo a decisão do Tribunal de Contas, para não repetir o que o seu marqueteiro escreve para a senhora lerá o seguinte, abro aspas, as contas do governo nos exercícios de 2013 a 2010 do então governador Aécio Neves tiveram pareceres pela aprovação por unanimidade do Tribunal de Contas, candidato. Obrigado. Vamos discutir no Brasil, para candidato. Tréplica, por favor. Candidato, não coloque Minas Gerais como sendo o senhor. O senhor não é Minas Gerais, candidato. Eu nasci em Minas, aliás, antes do senhor. Se é por isso, nasci bem antes do senhor. E quero dizer para o senhor que eu saí de Minas, candidato. Não foi para passear no Rio de Janeiro. Eu saí de Minas, candidato, porque fui perseguida. E é por isso que eu passei uma parte da minha juventude fora de Minas. E lamento muito. Agora, queria dizer que Minas não se confunde com o senhor, não tente que eu não vou concordar com isso. E mais, nem os mineiros se confundem. Queria dizer também que esta questão é muito séria, candidato, essa que nós estamos discutindo. Por quê? Porque nós temos de saber tudo o que nós falamos aqui hoje. Nós temos de saber o que fica para a população brasileira, o que ela vai absorver disso tudo. Sabe o que ela vai absorver, candidato? É que tem perspectivas diferentes aqui. Eu e o senhor não temos a mesma visão. Muito obrigado, candidata Dilma. Agora, na sequência, a senhora pode fazer a próxima pergunta.